Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do Explica Enem. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Amanda e hoje a gente vai estudar o trabalho das forças peso e elástica. Por ter um capítulo específico para essas duas forças, a primeira coisa que a gente deve fazer é se questionar: por que estudar particularmente o trabalho da força peso e elástica? Bem, a força peso, elástica e também a elétrica, que será visto bem mais tarde nesse curso, são o que chamamos de forças conservativas. Elas possuem uma característica de que o seu trabalho independe da trajetória. Ou seja, se tivermos uma partícula que move do ponto mais claro para o ponto mais escuro, ela poderá ir de uma trajetória reta, direta, Ela poderá fazer uma curva, ela poderá fazer o caminho que for, não importa. O trabalho para levar essa partícula do ponto mais claro para o ponto mais escuro é sempre o mesmo. Ou seja, o trabalho de uma força conservativa só depende do ponto de início e do ponto de fim. Mas voltando para esse nome, força conservativa, fica evidente que alguma coisa vai ser conservada, não é mesmo? E, para dar um spoiler da próxima aula, o que será conservado, na verdade, é a energia. Porque a energia e o trabalho são grandezas que estão intimamente ligadas. Mas a gente vai ver como elas estão ligadas só na próxima aula. Nessa aula, a gente vai começar a ter uma ideia de como que ocorre essa conservação. Como que o trabalho de uma força conservativa, por exemplo, a do peso, pode se transformar no trabalho de uma outra força conservativa, a elástica. Para a gente conseguir visualizar melhor essa questão da conservação, a gente vai se apoiar no exemplo que é justamente o transporte mais seguro do mundo. Você sabe qual é o transporte mais seguro do mundo? Pausa esse vídeo e comenta aqui nos comentários qual que você acha que é. Muitas pessoas morrem de medo de avião porque não conseguem entender como é que uma coisa tão pesada consegue literalmente voar. Outras alegam que é um transporte extremamente seguro, então não tem do que ter medo. E bem, elas têm razão. É um transporte extremamente seguro, mas ele é top 2. O transporte mais seguro do mundo é o elevador. Pois é, o elevador. A gente nem lembra no começo que ele é um meio de transporte, não é mesmo? A gente costuma pensar em carros, bicicletas, coisas desse tipo. Mas o elevador é essencial na nossa sociedade. Seja, por exemplo, no complexo Rubem Braga, que conecta a General Osório à favela Cantagalo, no Rio de Janeiro, ou também na questão da acessibilidade de pessoas com deficiência, tema que tem sido cada vez mais debatido. E ok, eu sei que o medo de avião é muito maior do que o medo de elevador, mas você vai me dizer que você não tem pavor de você estar lá de boa no seu elevador e ele de repente despencar até o poço? Bem, você não devia. Pois é, você não devia. Porque o sistema de segurança do elevador, além de ser extremamente eficiente, ele é ultra mega simples. Tão simples que a gente vai estudar ele agora no final dessa aula. Ele justamente se baseia na questão da conservação do trabalho da força-peso com a conservação do trabalho da força elástica. Os acidentes de elevador geralmente têm mais a ver com a questão de quando as portas abrem, mas o elevador ainda não está lá. E a pessoa, infelizmente, não notou, e aí ela cai. Ou também na questão da pessoa ficar desesperada com o elevador caindo, que é bem plausível. Mas se você manter a calma e mantiver a sua coluna próxima à parede do elevador para poder permanecer ereta, não tem do que ficar com medo. O sistema vai amortecer a sua queda e você não vai ter nenhum dano físico. Você não precisa de um Homem-Aranha para salvar a sua vida, para salvar a sua pele. O sistema de segurança do elevador já é o suficiente para deixar você ultra mega seguro. Pode confiar. A gente agora vai estudar o trabalho da força-peso por ser uma coisa mais simples. A ideia é a gente pegar uma partícula saindo desse ponto mais claro e ir para o ponto mais escuro, justamente por essa trajetória aqui em laranja, que a gente chamou de D por ser justamente o nosso vetor de deslocamento. Aqui a gente tem a nossa força peso, na vertical, como esperado, então eu esperava que vocês conseguissem visualizar esse desenho aqui com esse movimento aqui, ó, de uma partícula saindo daqui de cima e indo na diagonal, entendeu? Descendo na diagonal. Pegaram? Agora a gente tem que lembrar o que a gente aprendeu na aula passada, que foi a fórmula do trabalho de uma força constante, que é trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Como a gente está estudando especificamente o trabalho da força-peso, a gente já pode substituir esse F por P e deixar aqui indicado que o trabalho é de P,
para a gente poder ter uma organização melhor na hora que a gente estiver fazendo os cálculos, né, dos exercícios e não se confundir. Agora, a gente vai tentar achar uma relação para encaixar aqui justamente nesse cosseno de alfa, ou seja, substituir ele por outra coisa, para ver se a gente consegue compactar essa fórmula de uma forma mais geral, mais rápida. Vamos lá. Quem é o cosseno alfa? Bem, o cosseno é justamente o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente de alfa é o cateto que encosta, ou seja, esse H aqui, que é representado pela altura. E a hipotenusa é o lado que está oposto ao ângulo reto, que no caso é o deslocamento. Ou seja, cosseno alfa é igual à altura sobre deslocamento. Se a gente multiplicar cruzado, né, a gente vai ter que a altura é justamente o cosseno alfa vezes o deslocamento. Ou seja, isso aqui tudo pode ser substituído aqui. E aí a gente vai ter que o trabalho da força-peso é a força-peso vezes a altura. Como a força-peso é a massa vezes a gravidade, o trabalho da força-peso é massa vezes a gravidade vezes a altura. Mas tem um porém, a gente não prestou tanta atenção no sinal. Lembra como é que era a questão do sinal? Se uma força está no mesmo sentido do deslocamento, então o trabalho é positivo, ela está agregando ao movimento. Se o sentido da força é contrário ao sentido do deslocamento, então a força está atrapalhando o movimento e por isso o trabalho é negativo. Logo, como a força-peso está sempre na vertical, na verdade ela está sempre no centro da Terra, mas a gente trabalha na vertical porque a gente está próximo da Terra, se a partícula está subindo, a força-peso está tentando atrapalhar, está tentando fazer ela voltar para a Terra. E por isso, uma partícula subindo causa um trabalho negativo na força-peso. Se a partícula está descendo, então ela está a favor da força-peso. Logo, o trabalho da força-peso é positivo. Entenderam tudo? Agora a gente vai estudar o trabalho da força elástica, que é um pouco mais complexo. E para isso, a gente vai revisar justamente quem é essa força elástica. De acordo com a lei de Hooke, a força elástica é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação sofrida por essa mola. Isto é, o quanto que ela é esticada ou apertada, ou seja uma deformação positiva ou negativa. Assim, para cada deformação, a gente vai ter uma força elástica associada, podendo então construir esse gráfico daqui. Olhando esse gráfico, se torna nítido que não estamos falando de uma força constante, e sim de uma força variável. Logo, não podemos usar essa fórmula, já que essa fórmula é a fórmula do trabalho de forças constantes. E quando não podemos usar essa fórmula, o que nós fazemos? Pois é, a área do gráfico, nosso velho amigo gráfico. E quem é a área desse gráfico? É justamente esse triângulozinho daqui. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. A base é a deformação, a altura é a força elástica e os dois se mantêm. Só que a força elástica é justamente K vezes X. Substituindo aqui, a gente tem que o trabalho da força elástica pode ser resumido em Kx² sobre 2. Maravilhoso, não é mesmo? Agora você tem uma fórmula bem pequena, bem simples para usar e não ter que fazer a área do gráfico, ninguém tem que te fornecer o gráfico, você não tem que montar o gráfico, nada disso. Porque você já fez, né? Indiretamente você já fez, mas é uma fórmula super simples que você pode usar à vontade nos exercícios. Mas tem um porém, o mesmo porém que a gente tinha no trabalho da força-peso. A gente não está levando em consideração ao sinal. E mais uma vez, se a força está no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho dela é positivo. Se o sentido da força é contrário ao movimento, então o trabalho dela é negativo. Só que da força elástica é um pouco mais complexo. Por quê? Se você está esticando a mola, ela vai tender a voltar para o estado relaxado dela, ou seja, em que x é igual a zero. Se você apertar, ela também vai voltar para esse modo relaxado, só que a força vai estar no sentido contrário. Se você aumentar, a força está vindo para cá. Se você apertar, a força está indo para lá, porque ela quer voltar para esse estado daqui. Se não ficou claro, não se preocupa. Vai ter um exemplo que a gente vai conseguir ver bonitinho as molas, vai ficar mais fácil. Mas é basicamente isso.
Se a deformação está aumentando, seja positivamente, seja aumentando só pelo módulo, né, sendo uma deformação negativa, o trabalho da força elástica vai ser negativo, porque ela vai estar contra esse movimento, ela vai tentar tardar este movimento. Mas se a gente estiver num processo em que a mola está retornando para o seu modo relaxado, retornando para x igual a zero, então o trabalho da força elástica é positivo, já que ela vai estar realmente conseguindo fazer o seu trabalho, que é fazer a mola retornar para o seu modo relaxado. Ou seja, resumindo, se a deformação aumenta, o trabalho da força elástica é negativo. Se a deformação diminui, o trabalho da força elástica é positivo. Compreenderam? Gravaram? É melhor entender do que gravar, mas aí fica um resuminho para ficar mais claro e você conseguir verificar se está tudo certo que você pensou ou não. Chegamos finalmente na nossa análise da queda do elevador. Aqui poderemos visualizar como é que funciona o trabalho das nossas forças conservativas. Mas é preciso repetir que o que será conservado será a energia e não o trabalho. A gente só não vai se atentar tão bem a essas questões de nomenclatura, porque a gente nem sabe o que é energia, muito menos como que ela se conserva. Por isso, a gente só vai estudar o trabalho dessas forças, tanto peso quanto elástica. E para começar, a gente precisa falar sobre essas molas que existem no fundo do poço do elevador. São molas que possuem uma constante elástica muito alta, e por isso também tem uma dureza, uma rigidez tão alta quanto. E isso significa que para deformar essa mola é muito difícil. Cada mínima deformação que ela sofre, ela cria uma força elástica muito forte. E isso é necessário porque quando a gente tem um elevador caindo, a gente quer com que ele pare o mais rápido possível, não é mesmo? Então, a gente precisa de uma mola que seja muito difícil de deformar. Ou seja, que você precisa de muito trabalho, de muita força para deformá-la. E a gente, proporcionalmente a isso, gera uma força elástica muito forte também, para conseguir parar o movimento. Deu para entender? Ao longo a gente vai conseguir entender melhor. Vamos lá. Nessa situação, o elevador está caindo em queda livre. Isso é um nome extremamente importante para as questões. Volta e meia aparece isso no enunciado. E o que significa isso? Vocês já viram isso? Significa que o objeto está caindo a partir da velocidade igual a zero. Ou seja, ele estava aqui e ele caiu. O elevador não estava subindo e de repente uma corda cortou lá e ele começou a despencar. Ou ele estava descendo e a mesma corda arrebentou e ele começou a cair mais rápido ainda. Não, ele estava parado na dele e aí ele começou a cair. Nesse momento, a gente tem a força-peso, bonitinha lá como sempre, mas a gente não tem força elástica, porque a gente não tem nenhuma deformação. E como a força elástica é igual a constante de elasticidade vezes a deformação e a deformação é igual a zero, a força elástica também é igual a zero. Assim, a gente chega à conclusão de que o trabalho da força-peso, por estar a favor do movimento, né? A força-peso está para baixo e o elevador está caindo, então ela está a favor do movimento. Seu trabalho vai ser, evidentemente, positivo. E o trabalho da força elástica, por sua vez, vai ser igual a zero, porque a força elástica é igual a zero. Tá dando para acompanhar até agora? Agora, a gente vai para uma segunda situação. O elevador já começou a cair e ele encostou na mola, mas ele ainda não provocou nenhuma deformação. Ou seja, o peso continua igual e a força elástica também. Logo, já que a força elástica é igual a zero, o peso é superior à força elástica. O elevador ele já está com uma velocidade, diferentemente do que acontecia no primeiro caso. Aqui a velocidade é superior a zero, afinal, ele já percorreu isso tudo aqui em queda livre, já conseguiu uma velocidade e vai continuar descendo, até porque ele ainda não tem nenhuma força contra o movimento, então não tem nem por que ele parar de descer agora. Aqui a velocidade era igual a zero, aqui a velocidade é maior. O peso continua igual e a força elástica também. Logo, o trabalho da força-peso continua sendo positivo, já que o elevador vai continuar descendo um pouco, e a força elástica, o trabalho dela, também é igual a zero, porque ela ainda não existe. Beleza?